visto uma terra feliz, onde negar sempre morar, como traz equilíbrio comigo, e Jesus que por nós prepara. Vamos morar, vamos morar, isso que nós temos. Vamos morar, essa terra que poder. Cuidará desse livro comigo, pelo jeito da mais Salvador, nos alegre de comigo, sem o Deus sempre feito de dor. Vou cantar, isso que a celeste poder. Vou cantar, essa terra será que poder. Deixarei experimentar maravilhas em toda adorar, dessa linda cidade, viver meu Deus cuidar, escutar, essa terra será que poder. Bom dia. 들리시나요? Todos estão ouvindo bem? 예, 우리 같이 인사하겠습니다. Então vamos cumprimentar todos juntos. Bom dia. Bom dia. 네, 다들 건강하게 잘 계신가요? Todos estão bem, saudáveis? 네, 아이고 지금 브라질이 이 코로나 바이러스가 지금 전 세계에서 가장 심각한 상황입니다. Realmente o Brasil ele está com um caso bem crítico, né, de coronavírus. 더 건강을 잘 챙기시고 조심하셔야 우리가 또 그 신앙생활 잘 할 수 있습니다. Realmente é necessário que vocês possam se cuidar e ficar mais atentos para que possam viver mais bem a vida de fé. 네, 하나님께서 이 어려움을 통해서 분명히 우리에게 더욱 크신 은혜를 분명히 주실 Com 겁니다. certeza o nosso Senhor Deus, através dessa grande dificuldade, Ele vai nos permitir maior graça. 네, 오늘도 같이 기도하고 시작하겠습니다. Então, vamos começar com uma oração. 하나님 아버지 Senhor Deus 감사합니다. Pai, muito obrigado. 저희를 사랑하셔서 구원해 주신 그 은혜에 Senhor 감사드립니다. Deus, agradeço por ter nos amado e permitido essa sua graça da salvação. 지금도 저희와 항상 함께 하시고 지켜주셔서 감사합니다. Também agradeço por o Senhor estar conosco e nos protegendo. 지금 전 세계적으로 이 전염병 때문에 많은 어려움을 겪고 있습니다. Realmente, por causa dessa pandemia, muitos países estão sofrendo. 하나님께서 이 어려운 가운데서도 교회를 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus também possa proteger a igreja dentro dessa grande dificuldade. 또 이 일을 통해서 하나님의 뜻과 하나님의 계획이 또 이루어지기를 Que 원합니다. através dessa grande situação, que possa ser cumprida a vontade e o objetivo do Senhor Deus. 오늘 하나님의 사랑을 입은 저희들 함께 모였습니다. Realmente nós que recebemos o amor do Senhor Deus, estamos reunidos aqui.
저희에게 필요한 말씀으로 오늘 공급해 주시기를 Que o 원합니다. Senhor Deus possa nos preencher com a palavra adequada para nós. 겸손하고 정직한 마음으로 오늘 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 Que 도와주시옵소서. possamos ouvir a palavra do Senhor Deus com um coração humilde e correto. 오늘 또 함께하지 못하는 형제 자매들 또 어디에 있든지 하나님께서 지켜주시옵소서. Todos os irmãos que não puderam participar hoje, que o Senhor Deus possa estar com eles e proteja eles em qualquer lugar. 저희가 다시 함께 한 자리에 모여서 하나님을 찬양하고 또 말씀을 배우고 교제할 수 있도록 주님 Que o 도와주시옵소서. Senhor Deus possa nos ajudar para que nós possamos nos unir, louvar e ouvir bem a palavra do Senhor Deus todos juntos. 오늘 이 하나님의 말씀을 배우는 시간도 은혜의 손길에만 의지합니다. Neste tempo de nós ouvirmos a sua palavra, colocamos tudo na mão da graça do Senhor Deus. 주 예수님의 이름으로 Oramos em 기도드렸습니다. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 아멘. 우리 다니엘서 9장을 같이 Vamos 보겠습니다. procurar a palavra que está em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 24 até 27. Capítulo 9, versículo 24 até 27. 형제님 한번 천천히 읽어주세요. Eu irei ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar as transgressões e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 이 말씀은 하나님이 이스라엘 백성과 예루살렘 성에 대해서 예언한 말씀이죠. Essa palavra é uma palavra que o Senhor Deus deu como profecia em relação ao Messias e para Jerusalém e o povo de Israel. 다니엘은 유대인의 귀족이었지만 그 바벨론의 포로로 끌려갔습니다. Porque Daniel, ele era um nobre de Israel, mas ele foi levado como escravo para a Babilônia. 그 바벨론에서 편안하게 그 즐거움을 누리면서 살 수도 있었지만 자기 신앙을 지키고 하나님을 섬기는 것 때문에 왕의 진미를 먹지 않겠다고 스스로 E 결심했습니다. assim, ele realmente poderia viver confortável dentro da Babilônia, mas ele decidiu manter a sua fé e ele não quis mais comer com o rei da Babilônia. 정말 정직한 마음으로 하나님을 섬기는 그 다니엘에게 하나님은 역사의 처음부터 끝까지를 다 보여주셨습니다. E assim, para o Daniel, que ele foi correto diante do Senhor Deus, ele mostrou desde o início da história do mundo até o fim da história do mundo para ele. 이스라엘 민족이 앞으로 세상 끝까지 어떻게 될지, 그리고 전 세계 이방 민족은 또 어떻게 될지를 하나님이 이 다니엘에게 다 보여주셨어요. Ele mostrou para o Daniel o que iria acontecer desde o início de Israel e até o fim de Israel e o que aconteceria com o mundo. 그런데 놀랍게도 이 다니엘에게 말씀해 주신 것처럼 이 세상 역사가 그대로
흘러왔습니다. E o interessante realmente, como o Senhor Deus mostrou a história da humanidade para Daniel, ele está fluindo até hoje, através dos acontecimentos que o Senhor Deus já relatou para ele. 그 느부갓네살 왕이 금신상 꿈을 꿨는데 이 금신상 꿈을 통해서 이방 민족의 미래 역사를 다 보여주셨어요. Então, sobre o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, né? E o Senhor Deus, ele revelou sobre o sonho dele através da história de gentios e como seria a vida dos gentios. 그 머리가 이게 정금으로 돼 있고 이 가슴은 은으로 돼 있고 그 신상이 있었잖아요. Então, tinha um ídolo, né, onde a cabeça era feita de ouro e o corpo era feito de prata. 그래서 이 금머리는 바벨론이 살아있을 때 그 당시 바벨론 제국을 가리킨다라고 말하죠. E eles dizem que realmente a cabeça de ouro ele referia à Babilônia naquele tempo, que era um grande império. 그리고 가슴과 팔은 은인데 그것은 바벨론 다음에 페르시아 제국이 일어날 것을 예언했는데 그대로 이루어지죠. E o peito e o braço que era de prata, o Senhor Deus ele já profetizou que a Pérsia iria surgir, iria tomar a Babilônia. 그리고 배와 넓적다리는 배와 허벅지는 그 노스로 되어 있는데 그것은 헬라 제국이 될 거라고 예언을 하는데 그 헬라 제국이 실제로 그대로 또 이어서 나라가 됩니다. E assim também a parte da barriga e através da perna também, que o Senhor Deus ele profetizou que a Grécia iria, que era feito de cobre, que o Senhor Deus disse que a Grécia iria tomar conta. 그리고 종아리 부분은 철로 되어 있었는데 그 말씀대로 인류 역사상 가장 강력한 나라인 로마 제국이 헬라가 망하고 로마가 실제로 또 나라가 됩니다. E assim, Senhor Deus também, nesse ídolo último, que é a coxa, que era feito de ferro, Senhor Deus, ele fala que seria, naquele tempo, o país mais forte, que era o Império da Roma. 자, 여기까지는 이제 인류 역사가 다 지나갔는데 이제 마지막 발 부분, 이 발은 철과 진흙이 섞여 있는 나라가 나올 것을 예언하고 있죠. E assim, Senhor Deus, ele relatou até o surgimento de Roma, né? Mas depois tem a última parte do corpo do ídolo, que é as pernas, que ele é misturado com ferro e lama, e ele já relata que vai surgir um outro grande império. 이 예언대로 지금 로마는 망했지만 로마 제국이 다시 부활해서 옛날 로마 제국처럼 유럽이 이 하나의 통합 정부로 이제 등장하게 될 겁니다. Então, como a Roma ele já faliu naquele tempo, fracassou, mas hoje em dia eles estão se reunindo, estão formando um grande império de união para se fortalecerem como o antigo Roma. 이 금신상을 이 신상을 통해서 이방 민족의 역사를 다 보여주신 것처럼 71회 이 지금 읽은 우리 71회의 이 예언의 말씀을 통해서 이스라엘 민족이 역사 끝까지 어떻게 될지를 다 보여주시는 거예요. Então, através desse grande ídolo de ouro que o Senhor Deus ele profetizou realmente sobre a história dos gentios, o Senhor Deus ele está revelando, como a palavra que nós lemos hoje sobre 72 semanas, de como vai acontecer sobre a vida e futuro da humanidade. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서요. 우리가 살고 있는 시대가 정말 어떤 때인지 또 우리가 어떻게 살아야 될지를 좀 생각해 보겠습니다. Então, hoje nós iremos pensar e aprender sobre como nós devemos viver e como este mundo está fluindo. 여러분, 이 71회는 이방인하고는 상관없고 이스라엘 민족을 위한 예언이라는 것을 먼저 알아야 됩니다. Então, primeiro, para que nós possamos saber detalhadamente sobre essa profecia que o Senhor Deus deu sobre 70 semanas, não é sobre uma profecia para os gentios, mas sim para Israel. 거기 9장 24절에 네 백성과 내 거룩한 성을 위하여 71회로 기한을 정했다 그랬어요. Aqui ele fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 그러니까 이거는 네 이스라엘 백성과 거룩한 성 예루살렘 성 이스라엘 백성과 예루살렘 성에 대한 예언이지 이방 민족에 대한 예언이 Então, 아닙니다. essa profecia não é uma profecia para gentios, mas sim para Israel, que ele fala sobre
o povo de Israel e sobre o Jerusalém, que é a sua santa cidade. 하나님이 70일에, 그러니까 일에는 7이잖아요. 그러니까 70번의 일에, 그러니까 7년이 70번 지나가는 역사를 하나님이 계획하셨다는 거예요. Então aqui ele fala sobre 70 semanas, ele fala sobre como se fosse contando como ano, como 7 anos passarão como 70 vezes. 그래서 이 70년 7번이면 전체가 490년이잖아요. Então 70 anos, 7 vezes seria 490 anos, não é? 그런데 그게 언제 시작되는지가 25절에 나와 No 있습니다. versículo 25 aparece quando é que vai acontecer essa profecia. 성전을 중건하라는 영이 날 때부터 시작이 되는 거예요. Aqui fala que quando começar a ordem e para restaurar e edificar a Jerusalém. 그 아닥사스다 왕이 느헤미야에게 다시 성을 재건하라고 그 명을 내린 게 BC 445년 3월 14일입니다. É dia 14 de março de 1900, não, de 449 depois de Cristo. 445년. 445 depois de Cristo, antes de Cristo foi o tempo que o rei ele pediu para Neemias construir o Jerusalém novamente. 네, 그때부터 7일에와 62일, 그러니까 69일에가 지나가면 69일에가 지나가면 기름 부은 왕이 일어난다는 거예요. Então aqui ele fala que quando passa depois de 69 semanas, deixa eu ver. 다시 얘기해 주세요, 목사님. 그 성전 재건하라는 명령이 난 때부터 시작해서 69일에 그러니까 483년이죠. 483년이 지나가면 기름 부은 자가 그 왕이 일어난다 이렇게 예언했습니다. Então aqui ele fala que depois da construção do templo e restauração do templo, depois de 483년. Quando passar 483 anos, vai surgir um derramamento e um ungimento através do óleo de um novo ser. 이 말씀대로 그 483년이 지나니까 그때 예수님이 AD 32년 4월 6일 날 십자가에 못 박히시기 위해서 예루살렘 성에 왕으로서 들어가시죠. Então, quando acontece isso, o Senhor Jesus Cristo ele entra realmente como rei depois de 32 anos depois de Cristo para morrer na cruz, para ser crucificado. 그리고 26절에 말씀하신 것처럼 26절처럼 62일에 후에 그러니까 7일에 62일에 69일에가 다 지난 다음에 기름 부음을 받은 자가 끊어져 없어진다는 말씀처럼 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시게 됩니다. E aqui ele fala que depois das 72 semanas será cortado o Messias. É realmente conforme a profecia, o Senhor Jesus Cristo, ele, depois do seu ungimento, ele morre na cruz. 그러니까 이 71회 중에 7일에와 62일에 합쳐서 69일에는 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 다 69일에는 다 지나갔습니다, 벌써 이미. Então, como aqui ele fala sobre 70 semanas e também como fala sobre os 62 semanas, tudo isso ele já foi passado. 이제 마지막 한 일에만 남은 거예요. E aqui agora falta só últimas semanas. 자, 27절에 보십시오. Aqui aparece o 27절. versículo 27. 그가 장차 많은 사람으로 더불어 한 일에 마지막 한 일에 동안의 언약을 정한다고 Aqui 했습니다. ele fala, e ele firmará a aliança com muito por uma semana. 이 70일에는 이스라엘 민족과 성전에 대한 예언이기 때문에 이 마지막 한 일에도 이스라엘 민족과 성전에 대한 예언인 겁니다. Então, as 70 semanas ele era uma profecia dita para o povo de Israel e para Jerusalém, mas essa última semana que também aparece nesse último versículo, ele também é uma profecia para o povo de Israel e para Jerusalém. 그런데 예수님이 못 박혀 죽으시고 얼마 지나지 않아서
이스라엘도 완전히 망해서 나라가 없어져 버렸고 성전도 AD 70년에 완전히 파괴돼서 없어져 버렸어요. E realmente, depois de 80 anos depois de Cristo, realmente toda Jerusalém foi destruída, também todo o templo de Jerusalém foi destruído, tudo sumiu. 그러니까 이 성전과 이스라엘에 대한 예언인데 그게 다 없어져 버렸으니까 이 69일에까지 시간이 흘러간 다음에 시간이 지금 정지된 상태인 겁니다. 정지된 Então, 상태. depois que passou os 69 semanas, realmente falta ainda a última semana para ser cumprido a profecia do Senhor Deus. Mas pelo realmente pela situação histórica também, conforme a Bíblia ele fala, realmente Jerusalém ele fracassou e por isso esse tempo está parado. 2000년 거의 2000년 동안 이스라엘이란 나라가 없어져 버렸고 성전도 지금 없습니다. Por isso que 2000 anos ele realmente durante 2000 anos o país Israel ele sumiu, também o templo sumiu e realmente eles perderam o seu país. 이 이스라엘 민족이 다시 생기고 성전이 다시 생겨야 이 시간이 다시 마지막 한 일회가 흘러가거든요. Então precisa existir o último tempo que onde precisa existir novamente o templo de Jerusalém e também precisa existir a unificação do povo de Israel para que essa última semana ocorra. 그런데 이 마지막 한 일회, 마지막 이 7년은 이제 완전히 역사의 마지막이 되는 거예요. Mas essa última semana que o Senhor Deus relata aqui na profecia é a última semana do mundo. 이 마지막 7년은 모든 심판이 이루는 때고 이제 구원의 역사가 끝나는 때입니다. Essa última semana realmente é uma semana que onde toda a história do mundo acaba e também concretiza também o trabalho da salvação. 이 마지막 7년이 시간이 흘러가기 시작할 때는 이미 구원받을 수 있는 우리가 더 이상 전도에서 구원받을 수 있는 역사가 끝나는 시간인 거예요. Então essa última semana que são 7 anos, quando esses 7 anos ele se cumprir realmente todo o trabalho do evangelho que nós fizemos também será concluído. 그런데 놀랍게도 약 70년 전에 이스라엘 민족이 이스라엘 나라가 다시 세워졌고 Mas o interessante realmente há 70 anos atrás o povo de Israel ele se estabeleceu e pediu a sua independência. 성전을 다시 재건할 준비가 지금 다 E 끝났습니다. através da proclamação da sua independência eles conquistaram o seu país e agora eles já se prepararam todo para construir esse grande templo. 이 이스라엘은 이미 나라가 됐기 때문에 이제 이 성전만 이제 세워지면 이제 마지막 한 일에는 이제 시간이 흘러가서 이제 세상이 끝이 나게 되는 겁니다. Então Israel, quando ele porque ele já conquistou seu país como país de Israel e agora eles só precisam estabelecer o templo de Jerusalém novamente para que este mundo, essa última semana, possa ocorrer como dito a profecia. 그런데 참으로 감사하게도 우리에게 좀 더 구원의 기회를 주시기 위해서 이 마귀 사탄의 역사를 지금 잠깐 막고 있는 자가 있다고 성경은 말씀하고 Mas a 있습니다. Bíblia fala que uma coisa que nós precisamos agradecer é que realmente a Bíblia ele fala sobre um ser que ele para o trabalho do diabo. 자, 여기 책갈피 하시고 데살로니가 후서를 Eu 보겠습니다. quero que vocês possam marcar essa parte e possam ir para 2 Tessalonicenses. 데살로니가 후서 2장 7절 Capítulo 2, versículo 7. 데살로니가 후서 2장 7절 한번 읽어주세요. Ele lê versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja retirado. 여기 불법의 비밀이 이미 활동을 했지만 지금 그걸 막고 있는 자가 있다고 했습니다. Aqui ele fala que o mistério da injustiça já está operando, mas existe alguém que retém isso. 그 막는 자가 누굴까요? Quem será esse ser que retém esse trabalho do diabo? 성령이십니다. É o Espírito Santo.
구원받은 사람 속에 계신 성령, 우리 구원받은 무리인 교회 안에 계신 성령이 지금 그걸 맡고 계신 Então, 거예요. nós que somos salvos, nós que estamos unidos dentro da igreja, esse Espírito Santo que habita em nós, ele que está retendo esse trabalho do diabo. 조금 더 전도해서 구원받을 수 있는 시간을 좀 더 주시기 위해서 지금 불법의 비밀이 이미 활동했지만 그걸 잠깐 막고 계시는 겁니다, 지금. Então, realmente já está surgindo um grande trabalho, né, do mistério da injustiça, mas quem é que está parando esse trabalho? É o Espírito Santo que está em nós. 그런데 이제 주님이 오셔서 구원받은 사람 교회가 싹 올라가면 이제 성령도 떠나시기 때문에 막는 자가 교회가 떠나고 성령이 떠나시면 막는 자가 사라지기 때문에 이제 바로 이 마지막 7년 심판의 때, 환란의 때가 바로 7년 마지막 한 일회가 시작이 되는 Então, 겁니다. quando o Senhor Jesus Cristo ele voltar neste mundo e ele levar todos os salvos e também levar toda a igreja para o reino dos céus, realmente não vai existir mais o Espírito Santo neste mundo. Então, ele não vai reter o trabalho do mistério da injustiça que o diabo trabalha, e assim vai acontecer essa profecia da última semana. 지금 교회가 전도를 하고 있고 성령이 역사하고 있기 때문에 마지막 한 일회가 아직은 시작되지 않고 우리에게 구원받을 기회를 지금 주고 계신 겁니다. Então, por que ainda não aconteceu esse último tempo, a última semana que a profecia ele relata? Porque realmente nós que somos cristãos, que estamos vivendo dentro da igreja, nós estamos evangelizando e pregando a palavra do Senhor Deus. 그런데 이 주님이 재림하시기 전에 두 가지 일이 있을 거라고 말씀하셔요. Mas aqui a Bíblia também fala sobre quando o Senhor Jesus Cristo vier a este mundo, vai apresentar duas características. 예, 2장 1절부터 3절까지 좀 읽어주세요. Eu irei ler do versículo 1 até o versículo 3. Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, que por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 예, 여기 그 주님 재림 전에 3절에 보면 주님 재림 전에 먼저 배도하는 일이 있고 배신하는 일이죠. 예, 복음을 배신하는 일이 있고 그 다음에 불법의 사람 멸망의 아들이 먼저 나타나야 된다는 거예요. Então, aqui ele fala que antes de Senhor Jesus Cristo vier para este mundo, vai acontecer, como aparece no versículo 3, o trabalho de apostasia, que é negar o evangelho, e que também manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 그러니까 주님 재림 전에 먼저 배도하는 이 배도라는 건요, 예수 그리스도를 배신하는 Então, 겁니다. o que é apostasia? Apostasia é você trair o Senhor Jesus Cristo. 예, 오직 예수님만이 구원의 길이고 진리고 예수님만이 길이요 진리요 생명이잖아요. Porque só o Senhor Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida, não é? 그런데 예수님 말고 다른 것에도 복음이 있고 다른 것을 통해서도 구원받을 수 있다, 천국 갈 수 있다, 다른 종교를 인정하고 그게 예수님과 복음을 배반하는 게 되는 겁니다. Mas você falar que realmente existe um outro evangelho, que existe uma outra maneira de receber a salvação, isso você está sendo contra o Senhor Jesus Cristo e indo contra a palavra dele. 근데 지금 보세요. 지금요, 전 세계 이 종교들을 보면 서로 막 싸우고 다투는 것이 아니라 이제 서로가 서로를 포용해주고 상대방의 종교를 인정해줍니다. Mas agora olha o fluxo deste mundo. Realmente todas as religiões, eles não estão brigando entre eles. Eles estão brigando, não estão mais brigando, e eles estão em união e cobrindo a religião do outro, aceitando a religião dos outros. 예수님을 통해서만 구원받을 수 있는 게 아니라 다른 종교에도 구원이 있다라고 기독교 지도자들이 말하고 있어요. E vários religiosos, né, cristãos, que eles falam que realmente existe também uma outra maneira de receber a salvação que não é só pelo Senhor Jesus Cristo. E eles vêm dizendo sobre isso. 예수님이
죄인을 위해서 죽어주신 그것을 버리고 배신하는 Então, 겁니다. o que é isso? É você realmente abandonar a morte de Senhor Jesus Cristo e também ser contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sendo apostasias, né? 그 요한계시록 17장에 보면 이제 마지막 때는 종교가 완전히 이 통합이 되고 하나님을 배신하고 배반하는 일이 생길 거라고 말씀하고 No 있습니다. Apocalipse capítulo 17, ele fala sobre a união da religião e onde eles vão começar a idolatrar apenas e sendo contra a palavra e o evangelho do Senhor Deus. 그리고 3절에 보면 불법의 사람 멸망의 아들이 나타날 거라고 E aqui no 했습니다. versículo 3 fala que vai surgir um homem, que é o homem do pecado. 그 2장 7절에 보면 또 불법의 비밀이 이미 활동했다라고도 E 말씀하고 no 있죠. versículo 7 também fala que já surgiu o ministério da injustiça. 이 적그리스도를 말하는 Então, 겁니다. o que essas duas palavras ela relata? Ela fala sobre o anticristo. 여러분 그 사탄은 이 이 불법의 비밀이 뭐냐면 적그리스도를 세상에 나타내려고 하는 그 O 운동입니다. que é esse mistério da injustiça? Significa que ele fala sobre o anticristo. 이 사탄이 하나님처럼 되려다가 실패했기 때문에 이 사탄이 역사 속에서 모든 사람들이 하나님을 등지고 자기를 섬기도록 하는 그 일을 역사 속에서 해오고 있어요. Então, por o diabo ele não conseguir se tornar Deus e Senhor Deus realmente amaldiçoar ele, na história da humanidade, ele sempre trabalhou para que as pessoas idolatrem ele. 그게 대표적인 게 이 세계를 하나로 만드는 작업입니다. E qual é um dos trabalhos finais que o diabo ele deseja fazer? É que todo o país se torne um só. 근데 역사 속에서 유대인들 중에 일부가 이 마귀에게 쓰임을 받아서 세계를 하나로 만들고 이 적그리스도가 나타날 무대를 준비하는 그 일을 지금 유대인들 중에 일부가 하고 있어요. Então, mas o mais interessante é que realmente o diabo ele utilizou a vida de alguns judeus para que esses judeus ele trabalhe como num grande ordem mundial para que todas as pessoas eles possam se juntar e todos os países possam se unir para se torne um país só. 지금 전 세계 어딘가에는 아마 이 적그리스도가 어딘가에 지금 살고 있을지도 모릅니다. Então, nós não sabemos, mas pode existir o anticristo, já pode existir o anticristo e pode estar vivendo em algum lugar deste mundo. 지금은 막는 자가 있기 때문에 나타나지 못하고 Então, por 있어요. que ele não pode manifestar o seu trabalho? Porque existe realmente alguém que retém esse trabalho. 그런데 교회가 이제 떠나고 성령이 떠나시게 되면 막는 자가 없어지기 때문에 이제 우리가 떠나고 나면 교회가 휴거되고 나면 이 적그리스도가 자기의 모습을 드러낼 겁니다. Então, com certeza, quando realmente o Senhor Jesus Cristo voltar neste mundo e todos nós partimos, não vai existir mais alguém para reter esse trabalho do pecado. Então, assim, realmente o anticristo ele vai surgir. 내가 왕이다. 내가 이 세상에 평화와 행복을 주겠다면서 등장을 하게 될 Ele 거예요. vai surgir dizendo, eu sou o rei e eu entregarei felicidade e paz para vocês. 많은 사람들과 7년 동안의 계약을 할 겁니다. 내가 7년 동안 이 세상에 평화를 주면서 아주 그 안전한 세상을 만들겠다고 7년 동안 계약을 할 E 겁니다. assim eles vão negociar com as pessoas dizendo, eu vou cuidar de vocês e vou proteger este mundo durante 7 anos. 그런데 다니엘서 9장 27절에 보면 그 마지막 한 일의 절반, 그러니까 마지막 한 7년은 3년 반, 3년 반으로 절반으로 나누어진다고 E 말씀하고 있어요. assim a Bíblia ele fala sobre sobre a profecia. 다니엘서 9장 27절에 Sobre a profecia da última semana, que é durante 7 anos, que aparece em Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele fala também sobre a Bíblia que nesses 7 anos ele é repartido no meio, onde é 3 anos e meio e 3 anos e meio. 그래서 처음 3년 반 동안은 실제로 이 세상에 평화를
줄 겁니다. 물론 가짜 평화지만 평화를 줄 거예요. E assim, quando os primeiros 13 anos e meio, esse novo o anticristo, ele sempre ele promete que irá dar uma paz mundial. É uma paz falsa. 그리고 에스겔 39장에 보면 전 세계 유대인들이 이 3년 반 동안 이스라엘로 다 100% 한 사람도 빠짐없이 다 돌아올 거라고 말씀하고 No 있어요. 다 모일 거예요. Ezequiel capítulo 39 também fala que quando tiver essa última semana, onde esses primeiros 3 anos e meio acontecer, realmente todos os judeus que estão em toda parte do mundo, eles vão voltar para Israel. 그리고 그 요한계시록 11장에 보면 2명의 증인, 전도자가 나타나서 이스라엘 민족에게 복음을 전해서 각 지파별로 12,000명씩 12지파니까 14만 4천 명 이스라엘이 이 3년 6개월 동안 구원을 받게 될 겁니다. E assim, durante esses 3 anos e meio, quando todo o povo de Israel voltar para a sua terra, o Senhor Deus, ele disse que irá estabelecer 2 profetas, que onde que eles vão pregar o evangelho para 144 mil judeus, para que eles possam receber a salvação. 그리고 이제 뒤에 3년 6개월 동안 이제 적그리스도가 자기의 본색을 드러내게 E 됩니다. assim, depois que cessar esses 3 anos e meio de paz, o anticristo ele irá trabalhar e mostrar a sua verdadeira imagem. 다니엘서 9장 27절에 말씀하고 있는 것처럼 Como aparece em Daniel capítulo 9, versículo 27. 하나님께 드리는 제사와 예물을 금지시켜 버리는 E 거예요. assim, ele cessará o sacrifício e a oblação que fazia para o Senhor Deus. 하나님께 이제 제사 지내지 말고 내가 하나님이다. 자기가 하나님 자리에 딱 앉아가지고 이제 자기를 섬기라고 하는 E 거예요. assim ele fala para parar de dar oferta e oblação para o Senhor Deus, porque agora ele vai falar que o anticristo é o novo Deus e vão pedir para ofertar e sacrificar para ele. 그리고 그것에 이제 순종하지 않으면 이제 목 잘라 죽입니다. E assim, se caso você não obedeça, realmente você irá morrer, você será guilhotinado. 여기 2장 4절을 같이 읽겠습니다. Vamos ver capítulo 2, capítulo 2, versículo 4 같이 읽겠습니다. 2장. 아니요, 데살로니가후서 2장. Vamos ler todo mundo junto, 2 Tessalonicenses. 네, 데살로니가후서 2장 4절을 같이 2 읽겠습니다. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, vamos ler todos juntos. 1, 2. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 여기 보면요, 자기가 하나님 성전에 아주 마귀가 교만하잖아요. 자기가 하나님 자리에 딱 앉아가지고 자기를 보이면서 자, 내가 하나님이다, 나를 섬겨라 이렇게 말하는 거예요. Então, vocês sabem como o diabo ele é arrogante, então ele sentará no templo de Senhor Deus e ele vai dizer que ele é o novo Deus, para que sirvam ele. 그래서 전 세계 모든 사람들에게 이제 자기가 왕이니까 이제 시민권을 나눠주는데 그걸 오른손이나 이마에 표를 통해서 이 시민권을 나눠주게 E 됩니다. assim ele irá permitir uma identidade para as pessoas que estão todo mundo unida, que é um sinal que que será entregue na mão e também na testa. 요한계시록 13장에 보면 그것이 없으면 물건을 사고 팔고 그게 돈의 역할을 하기 때문에 그게 없으면 그걸 안 받으면 살 수가 없는 거예요. Em 이제. Apocalipse capítulo 13 também já relata sobre isso, que se caso você não tiver esse sinal que é entregue, vocês não conseguem comprar, vender e fazer o que for preciso. 여러분 지금 이 코로나 때문에 지금 이게 눈앞에 보이고 있죠. Realmente agora, por causa da coronavírus, nós podemos ver esse trabalho ocorrendo, não é? 지금 한국은요, 뉴스를 보니까 이게 노래방이나 클럽이나 이제 이런 데 사람들 많이 모이는 곳에 가려면요, 핸드폰에 QR 코드를 반드시 찍고 들어가야 돼요. Então agora na Coreia, por causa desse acontecimento do coronavírus, todas as pessoas que querem ir para algum tipo de clube ou algum tipo de lugar onde existem muitas pessoas, eles precisam passar usando um QR Code. 근데 핸드폰은 놓고 다닐 수도 있고 잃어버릴 수도 있기 때문에 이제 사람 몸에다가 그 QR 코드 그 칩을
이제 사람 몸속에 심을 겁니다. Então, já que realmente o celular você pode deixar ou você pode perder, agora eles pretendem fazer esse QR Code como um tipo de chip para colocar dentro do seu corpo. 근데 불과요, 작년까지만 해도, 그걸 사람들이 원하지 않아서 할 수 없을 거다 그랬는데, 지금요, 코로나 바이러스가 너무 지금 전 세계를 뒤덮고 있으니까, 이거 받아야 된다. 이걸 받아서라도 우리 안전을 지켜야 된다는 여론이요, 지금 전 세계에 다 퍼져 있습니다. Então, até ano passado, muitas pessoas eles foram contra sobre esse projeto e esse tipo de tecnologia que os países queriam implementar. Mas agora, por causa do coronavírus, as pessoas eles querem essa identidade, esse sinal, esse chip dentro do seu corpo para eles se protegerem, porque eles falam, eu preciso me proteger dessa doença, eu preciso estar respaldado. 근데 이걸 받을 때 그냥 받는 게 아니라 적그리스도를 내가 섬기겠다고 적그리스도에게 경배를 하고 절을 하고 이 표를 받는 거예요. Mas aqui na Bíblia ali aparece que quando você receber esse sinal, você não recebe esse sinal diretamente, você tem que adorar o anticristo e assim ele recebe esse sinal. 요한계시록 14장을 보겠습니다. Vamos procurar Apocalipse capítulo 14. 14장 9절. Apocalipse 14, versículo 9. 요한계시록 14장 9절을 여기 14장 9절에 보면 Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. 여기 보면 이 경배를 하고 짐승과 그의 우상에게 경배를 하고 표를 받는다고 Aqui ele 했습니다. fala, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e vai receber o sinal. 그 예수님이 왔을 때는 영접지 않던 사람들이요, 이제 가짜 예수, 적그리스도가 오니까 그 적그리스도에게는 경배를 하고 표를 받는 거예요. Então, o problema é que quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, ninguém adorou o Senhor Jesus Cristo, mas agora, quando o anticristo ele surgir, todas as pessoas vão adorar e vão servir o anticristo. 예수님께서 요한복음 5장 43절에 말씀하셨죠. O Senhor Jesus Cristo disse no João capítulo 5, versículo 44, 내가 내 아버지의 이름으로 올 때는 너희가 영접지 않지만 만약 다른 사람이 자기 이름으로 오면 너희가 영접할 것이다. aqui ele fala que quando aqui fala, como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus. 하지만 이제 이걸 받지 않은 사람은 다 목 잘려 죽을 거라고 요한계시록 20장에 보겠습니다. E aqui 요한계시록 também no 20장. Apocalipse capítulo 20, ele fala que quando as pessoas não receberem esses sinais, o que vai acontecer? Vamos procurar Apocalipse capítulo 20, 4절입니다. versículo 4. 여기 보면 예수님의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받은 자의 영혼들과 또 짐승과 그의 우상에게 경배하지도 아니하고 이마와 손에 그의 표를 받지도 아니한 자들이 살아서, 그러니까 이 표를 안 받으면 목배임, 하나님 말씀을 지키려는 사람들은 전부 다 이 목 잘려 죽는 거예요. 목 잘려 E aqui 죽어요. ele fala, e vi tronos assentados-se sobre eles, aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho do Senhor e pela palavra de Deus. Então aqui ele fala que as pessoas que não quiseram receber esse sinal para manter a sua fé, todos eles foram degolados. 그래서 14만 4천 명 구원받은 사람들은요, 전부 다 이 표를 받지 않고 순교를 전부 다 목 잘려서 14만 4천 명, 유대인들 14만 4천 명이 다 죽게 됩니다. Então os judeus salvos que nesse último tempo, que são 144 mil, esses judeus eles vão, todos eles vão morrer degolados. 그러니까 구원받은 사람들은 이미 천국으로 올라갔죠. 그리고 유대인들 14만 4천 명 구원받은 사람들은 이제 다 순교 당해서 천국으로 올라갔죠. 이제 이 세상에는 이제 완전히 이제 버려진 사람들만 남는 거예요. Então agora, quando acabar este tempo, quando primeiro os cristãos que estão aqui, quando o Senhor Jesus Cristo retornar neste mundo, todos eles vão subir para o céu, e depois os 144 mil que sobraram neste mundo, que são os judeus, vão receber a salvação e também vão para o céu, e assim agora acabou, não tem mais nada neste mundo. 이제 그때부터는
무시무시한 심판과 환란이 이 세상에 펼쳐지는 E 겁니다. aqui, depois desse realmente, quando acabar todo esse acontecimento, vai acontecer um grande julgamento medonho neste mundo. 물과 공기가 완전히 사람이 이용할 수 없게 완전히 썩어버리고 오염돼 버립니다. E assim vai apodrecer, vai ficar sujo toda a água e o ar para que as pessoas não consigam utilizar. 여러분 지금 밖에 나가봐요. 전부 다 마스크 쓰고 돌아다닙니다. Então hoje vocês podem ir para fora, todas as pessoas eles estão usando máscaras. 여러분 역사 속에서 이런 적이 있어요? Realmente, será que na história da humanidade já aconteceu um fato como este? 전 se계 모든 사람들이 밖에 나갈 때 마스크 쓰고 돌아다닌 적이 역사 속에서 있었냐고요. Realmente, será que existe um fato histórico que todas as pessoas do mundo saíram na rua com máscara? 전염병 하나가 생겼는데 전 세계 모든 나라에 다 전염이 되는 이런 일이 있었냐고요. Será que realmente uma pandemia que realmente existiu, que contaminou todos os países, será que realmente existiu neste mundo? 지금 이건요. 이제 7년 환란이 가깝다는 걸 지금 맛배기로 지금 조금 지금 하나님이 보여주시는 Então, 거예요. o Senhor Deus ele está mostrando através dessa pandemia realmente o gosto, o fim do mundo. 지금 이제 7년 환란이 우리 눈앞에 와 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber que estamos bem próximo do fim do mundo, que é desses 7 anos de tribulação. 그리고 이제 7년 환란 끝에 마지막 세계 아마겟돈 전쟁이 벌어지게 될 E 거라고 assim, 말씀하십니다. Senhor Deus ele fala que depois desses 7 anos de tribulação vai existir uma guerra do Armagedon. 요한계시록 9장 15절. Vamos procurar Apocalipse, capítulo 9. Veja, Leôncio. 거기 9장 15절에 Capítulo 9, versículo 15. 거기에 그 연, 월, 일, 시 그러니까 어느 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시, 한 시간 안에 사람 3분의 1, 전 인류의 3분의 1이 죽게 됩니다. Aqui ele fala que vão ser preparados uma hora, um dia e um mês e um ano, que onde eles matarão um terço da parte dos homens. 여러분 지금 전 인류가 한 70억 되니까 3분의 1이면요 25억. 25억에서 30억 되는 인구가 1시간 안에 다 죽는 거예요. Então, vamos dizer que agora a humanidade tem em torno de 7 bilhões de pessoas. Então, quando acontecer essa guerra, realmente mais ou menos um terço será 2,5 bilhões ou 3 bilhões de pessoas. Todos eles vão morrer de uma hora para outra, em uma hora. 이런 무기는 1시간 안에 이렇게 많이 죽일 수 있는 무기는 핵무기밖에 없어요. Então, essa arma que consiga matar as pessoas nessa velocidade e nessa quantidade é a bomba atômica, né? 근데 17절에 보면 이게 완전히 핵무기라는 걸 알 수 있어요. E, veja, 17절에. e no versículo 17, aqui nós podemos saber sobre qual é o tipo de arma que vai aparecer, que vai ser utilizado. 그 17절에 보면 이제 이게 그 핵무기가 사용되는 걸 이제 1900년 전에 이게 설명을 했으니까 이렇게 설명을 한 건데 거기 보면 불과 연기와 유황이 나오더라 그랬어요. Aqui no versículo 17 ele fala sobre a bomba atômica, né? Mas essa palavra foi escrita há 1900 anos atrás. Então ele tenta explicar o máximo possível. E aqui ele fala que ele viu fumaça, fogo e enxofre. 여러분 그 핵무기의 세 가지 그 saram을 죽이는 세 가지 힘이 바로 이 불과 연기와 유황입니다. Então, as 3 coisas que a bomba atômica ela é utilizada para matar as pessoas são o quê? São o fogo, fumaça e enxofre. 이 불은 열인데 이 핵무기가 터지면요 온도가 태양보다 1000배나 뜨겁게 올라간다는 Então, 거예요. esse fogo significa o calor, né, que a bomba atômica ela emite, porque quando a bomba atômica ela explode neste mundo, ela fica numa intensidade de calor e potência energética 1000 vezes maior do que o Sol. 그냥 다 녹아내립니다. Então, significa que ele vai derreter tudo. 그리고 이 연기는 뭐냐면 이 핵무기가 터지면 엄청난 그 연기 폭풍이
바람이 큰 핵폭풍이 발생하게 됩니다. E o que é essa fumaça que aparece, que é um jacinto? Significa que é uma grande fumaça, uma tempestade de fumaça que vai surgir logo depois da explosão. 이 총알의 이 바람의 빠르기가요, 총알의 3배 속도입니다. Então, essa velocidade dessa fumaça é 3 vezes mais rápido do que uma bala. 웬만한 건물이 다 날아가 버려요. Então, significa que todos os outros prédios que estão naquele lugar vão desmoronar, vai sumir. 그리고 여기 유황이라고 돼 E 있는데 aqui também fala sobre 방사능, enxofre e nós podemos saber que esse enxofre é radiação. 그리고 이제 마지막으로 이 핵무기가 터지면 방사능이 오염돼 가지고 많은 사람들이 고통을 받으며 죽게 E 됩니다. assim, por causa dessa radiação, logo após a explosão da bomba atômica, muitas pessoas eles vão morrer sofrendo. 자, 이렇게 이 세상의 역사는 끝이 나게 됩니다. E assim a história da humanidade vai acabar dessa forma. 이제 7년 환란이 끝나면 예수님이 다시 오셔서 이 세상을 에덴 동산처럼 바꾸셔서 예수님이 직접 이 세상을 1000년 동안 다스리게 되고 구원받은 성도는 거기서 함께 왕노릇하게 될 E 겁니다. assim, quando acabar os 7 anos de tribulação, o Senhor Jesus Cristo vai voltar para este mundo, para transformar este mundo como um jardim do Éden, para que Ele possa reinar neste mundo e que também os cristãos que possam reinar do lado dele como reis. 근데 많은 사람들이 이제 궁금해하는 게 뭐냐면 이 무시무시한 7년 환란 속에 구원받은 사람도 들어가게 되는 거냐 이거예요. Então, a pergunta que muitos irmãos eles têm é que, será que realmente o cristão, o verdadeiro salvo, ele vai estar dentro desses 7 anos de tribulação? 근데 이제 처음에 저도 아까 말씀드렸지만 이 마지막 한 일회가 남았다. 그 7년 환란인데 여러분 이 70일의 그 세텐타 세마나는 이 교회와는 상관이 없습니다. 우리 같은 이방인 교회와는 이게 상관이 없는 거라고 아까 Então, 말씀드렸죠. como eu disse inicialmente para vocês, realmente a profecia que foi dita no Daniel, as 70 semanas, ele não tem nenhuma relação conosco, que somos gentios. 69일에도 교회가 생기기 전에 이미 흘러간 거고 마지막 한 일에도 교회가 들림받은 후에 이제 흘러가게 되는 E 거예요. as 69 semanas também não tem nenhuma relação conosco, porque foi uma relação antes do acontecimento da formação da igreja. E essa última semana que também a Bíblia relata não tem nada a ver conosco também, porque é depois que todos os cristãos subirem aos céus que vai acontecer. 구원받은 그 성도는 이 환란 속에 들어가지 Então, 않습니다. aqui a Bíblia ela deixa bem relatado que os cristãos salvos, eles não entram nesses 7 anos de tribulação. 데살로니가 전서 1장을 Vamos 보겠습니다. procurar 1 Tessalonicenses. 데살로니가 전서 1장 Capítulo 10절. versículo 10. 네, 1장 10절을 제가 읽겠습니다. Capítulo 1, versículo 10, eu irei ler. E esperar dos seus o seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da irmã futura. 그랬는데 여기에 보면 장래 노하심에서 우리를 건지시는 예수라 그랬습니다. Aqui ele fala que é o Jesus que nos livra da ira futura. 그러니까 이 장래 무서운 심판에서 교회는 건져 주시는 거예요. Então significa que o Senhor Jesus Cristo, ele vai tirar os cristãos e a igreja dessa grande ira que irá acontecer. 하늘로부터 강림하셔서 구원받은 교회와 성도를 데려가시는 겁니다. Então ele vai levar todos os cristãos salvos e a igreja para os céus. 여러분 노아 홍수가 있기 전에 구원받은 에녹을 산채로 하나님이 데려가셨어요. Então, como no tempo de Noé, realmente, quando estava a formação de arca de Noé, o Senhor Deus, ele levou Enoque vivo para o céu. 산채로 데려간 그 에녹은 바로 우리가 산채로
그 심판 전에 올라갈 모습을 미리 보여주신 겁니다. Então, Enoque, que foi arrebatado por Senhor Deus, vivo, assim, ele é uma sombra dizendo, é uma sombra de exemplo, mostrando para nós que também nós seremos arrebatados e levados ao céu. 자, 이제 그러면 이제 우리는 어떻게 이제 살아야 Então, 될까요? agora, como nós precisamos viver? Como devemos viver? 마지막으로 이거 하나만 좀 생각을 Então, 해보겠습니다. vamos pensar nessa última parte. 예, 데살로니가 후서 2장 7절입니다. Vamos procurar 2 Tessalonicenses, capítulo 7. 데살로니가 후서 2장 7절. 데살로니가 후서 2장 7절. Perdão, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque já o mistério da injustiça opera somente a e agora o tem até que do meio seja tirado. 여기 보면 막는 자가 있다고 했습니다. Então, aqui fala que existe um ser que retém. 그 막는 자는 지금 교회 속에 계시는 성령님이라고 말씀드렸어요. Esse ser que ele retém o ministério da injustiça é o Espírito Santo. 교회가 이 세상에서 복음을 전하고 있을 때는 이 심판이 7년 환란의 심판이 이제 지체되고 막고 있는 게 되는 겁니다. Então, isso significa que quando a igreja ele está evangelizando, está pregando, fazendo um trabalho do evangelho, realmente o Espírito Santo ele para, ele tampa e ele retém esse trabalho do diabo. 여러분 노아와 그 가족들이 구원의 방주를 만들고 있을 때는 하나님이 심판을 내리지 않았어요. Realmente, quando a arca de Noé estava sendo feita pelo Noé e a sua família, Senhor Deus ele não permitiu o dilúvio naquele tempo. 지금은 교회 시대 또는 성령 시대라고 말합니다. Então, agora no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós chamamos isso de tempo da igreja e o tempo do Espírito Santo. 성령님께서 교회 안에 계시는 성령님께서 구원받는 역사를 위해서 계속 일하고 계신 Porque 거예요. o Espírito Santo ele continuamente está trabalhando e ele está conosco para fazer esse grande trabalho para que muitas pessoas possam receber a salvação. 예수님이 십자가에서 구원을 이루시고 하늘로 올라가셨습니다. Realmente o Senhor Jesus Cristo ele morreu na cruz e cumpriu o trabalho da salvação e subiu aos céus. 그리고 성령님을 이 세상에 보내주셔서 교회가 E 시작됐어요. assim ele mandou o Espírito Santo para que possa surgir o trabalho da igreja. 2000년 동안 교회는 이 성령님은 교회를 통해서 전 세계의 복음을 2000년 동안 전해 오셨습니다. Então, por isso, através da igreja, o Espírito Santo ele evangelizou a sua palavra durante 2000 anos. 그래서 지금은 교회 시대고 성령님이 교회를 통해서 복음을 전하는 시대예요. E por isso que nós chamamos esse tempo de o tempo da igreja, que é por causa que o Espírito Santo ele evangeliza através da igreja. 그래서 우리가 노아가 배를 만드는 것처럼 우리가 복음을 전하고 있을 때 하나님께서 그 심판을 지금 막아주고 계시고 있는 거예요. Então, porque como Noé ele estava construindo a arca de Noé e Senhor Deus ele não permitiu o dilúvio, também para nós, Senhor Deus, ele está esperando porque nós estamos evangelizando a palavra. 구원받은 사람들이 바로 그 막는 자가 되는 겁니다. Então, 막는 자. as pessoas que recebem a salvação são pessoas que vão reter esse trabalho. 여러분 그 소돔과 고모라의 이 불심판이 왜 임했습니까? Então, por que houve o julgamento de fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra? 여러분 소돔과 고모라에 의인 10명이 없어서 망했어요. Sodoma e Gomorra, o castelo de Sodoma e Gomorra, ele fracassou porque não tinha 10 justos. 하나님의 심판을 소돔과 고모라에 내리는 하나님의 심판을 막는 건 군인들이 아니라 바로 구원받은 의인 10명이었습니다. Então, para realmente defender o castelo de Sodoma e Gomorra, não era o exército, mas sim os 10 justos. 그 구원받은 사람 10명이 없어가지고 심판이 임해서 망했잖아요. Mas pela falta dos 10 salvos naquela cidade, o Senhor Deus ele realmente fez aquela cidade fracassar.
지금 이 세상에 하나님의 심판을 막고 있는 그 의인이 바로 구원받은 우리들입니다. Então, realmente, nós somos os cristãos, como esses 10 salvos que necessitavam na Sodoma e Gomorra para impedir esse castigo do Senhor Deus. 우리가 이 마지막 시대에 정말 깨어서 복음 전해야 될 이유가 바로 여기에 있어요. Então, nesse último tempo, por que nós precisamos estar acordados? É realmente para evangelizar. Aqui aparece o motivo. 여러분, 예루살렘 성이 왜 Por 멸망했습니까? que o castelo de Jerusalém ele fracassou? 구원받은 의인 한 명이 없어서 망했습니다. Ele fracassou porque não tinha um justo. 예레미야 5장 1절입니다. Vamos procurar Jeremias, capítulo 5, versículo 7. Versículo 1. 예레미야 5장 1절. Jeremias 5장 1절. capítulo 5, versículo 1. 여기 보면 너희가 만일 공의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 사하리라 용서해 주겠다고 했어요. Aqui ele fala: Dai voltas à rua de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças e vê se achais alguém. 의인 한 명이 없어서 이 의인 한 명이 없어서 예루살렘 성은 결국 E 망했습니다. aqui ele fala que se houver um homem que pratica a justiça, eu perdoarei. Mas não tinha uma pessoa que era justa. 여러분, 이 한 사람은 정말 이렇게 중요한 거예요. Então, para o Senhor Deus, realmente, essa uma pessoa também é muito importante. 여러분, 살바도르에 새롭게 구원받은 사람이 생겼어요. Realmente, em Salvador, existe uns irmãos que receberam a salvação. 그 살바도르라는 도시에는요, 하나님의 복이 임한 거예요. Então, para aquela cidade de Salvador, realmente teve a bênção de Senhor Deus. 어느 집안에 한 사람이 구원을 받았다. 그 집안에 하나님의 심판을 막는 자가 생긴 거예요. 그 Então, 집안에. quando uma pessoa da família recebe a salvação, significa que aquela pessoa ele se tornou uma pessoa graciosa porque ele retém o julgamento do Senhor Deus. 여러분, 상파울루라는 큰 도시에 지금 심판을 막는 구원받은 사람들이 지금 상파울루에 있는 거예요, 지금. Realmente nessa grande cidade também de São Paulo, realmente existem vários irmãos que estão retendo o trabalho do julgamento do Senhor Deus. 그러니까 이 구원받은 한 사람 한 사람이 하나님의 심판을 막는 중요한 역할을 지금 하는 겁니다. Então, cada pessoa salva, ele está fazendo um trabalho reter o julgamento do Senhor Deus. 사무엘 당시에는 사무엘 한 사람이 그런 역할을 했습니다. Então, realmente, no tempo de Samuel, o único homem Samuel, ele fez esse trabalho. 사무엘상 7장. Vamos procurar 1 Samuel, capítulo 7. 사무엘상 7장 13절. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 13. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. 사무엘상 7장 13절. Okay. 1 Samuel capítulo 7, versículo 13, eu irei ler. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. 여러분, 그 블레셋 군대가 이스라엘보다 더 강했고 멸망시킬 수도 있었어요. Realmente os filisteus eles tinham a maior quantidade de soldados e eles eram muito mais fortes que Israel. Eles realmente podiam destruir Israel. 근데 하나님이 이스라엘을 지켜주셨는데 누구 때문에 지켜주셨냐? 사무엘의 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으신 거예요. Mas o Senhor Deus, ele cuidou de Israel por causa de quem? Por causa até os dias de Samuel. 이스라엘을 지킨 건 이스라엘의 군대가 아니라 바로 사무엘 한 사람이었던 겁니다. Então, quem cuidou de Israel não foi os soldados israelenses, mas sim o Samuel. 여러분, 구원받은 한 사람이 정말 이렇게 중요한 Então, 거예요. realmente, uma pessoa salva também é muito importante. 구원받은 한 사람이 정말 하나님 앞에 깨어서 정말 충성되게 복음 전하면서 살아간다면요,
그 한 사람의 영향력이 엄청난 겁니다. Então, uma pessoa, ele estar acordada e ele viver diante do Senhor Deus evangelizando, realmente isso para o Senhor Deus é muito importante. 엘리야 당시에는 엘리야가 바로 이스라엘을 지키는 그 한 No 사람이었습니다. tempo de Elias, a única pessoa que podia cuidar de todo Israel era o Elias. 열왕기야 2장입니다. Agora vamos procurar segundo Reis. 열왕기야 2장 12절. Segundo Reis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. 여기 보면 엘리야가 이제 하늘로 페리바람을 타고 올라갔는데 엘리사가 뭐라고 하냐면 내 아버지여 이스라엘의 병거와 그 마병이여라고 합니다. Aqui o Eliseu, quando ele subiu aos céus, ele fala, né, no versículo 12, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, nunca mais o viu e pegando as suas vestes rasgou em duas partes. 이스라엘을 지키는 게 이스라엘의 군대가 아니라 바로 엘리야 당시에 바로 그 엘리야가 이스라엘의 병거와 마병이었던 겁니다. Então, naquele tempo, realmente, quem cuidava de Israel não eram os soldados israelenses, mas sim o Elias que estava lá. 그리고 엘리야가 올라간 뒤로는 바로 엘리사가 이스라엘의 병거와 마병이 됩니다. Ah, perdão, eu falei errado. Foi o Eliseu que estava cuidando. Então, quando o Eliseu ele subiu aos céus, Senhor, depois que Eliseu subiu aos céus, o Elias ele começou a cuidar da terra de Israel. 열왕기야 13장. Vamos procurar capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. 그 엘리사가 이제 병이 들어서 죽는데 그 요아스 왕이 뭐라고 하냐면 14절에 내 아버지여 이스라엘의 병거와 마병이여 똑같이 말하죠. E aqui no versículo 14, quando o Eliseu ele estava doente, estava morrendo, ele mesmo fala assim, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Fala mesmo. 노아 시대 이 세상에 심판을 지연시키고 사람들을 구원할 수 있는 가장 그 힘센 자는 바로 노아였습니다. Então, no tempo de Noé, quem era a pessoa mais forte e que podia salvar todas as pessoas naquele tempo? Era apenas Noé. 그 당시에 막 거인들이 많이 있었고 유명한 자들이 많이 있었지만 그들이 세상을 구한 게 아니라 바로 노아가 그 일을 할 수 있었던 거예요. Então, realmente, no tempo de Noé, existiam vários gigantes, também existia várias pessoas famosas naquele tempo, mas não foram eles que conseguiram salvar o mundo, mas sim apenas o Noé. 엘리야 시대 때는 엘리야였고 엘리야와 엘리사 그 한 사람이 그 일을 했던 겁니다. Então, no tempo de Eliseu, realmente foi o Eliseu que cuidou, e realmente no tempo do Eliseu e Elias, foram eles que cuidaram. 여러분 지금 이 세상의 사람들을 구원하고 하나님께로 인도하고 이 세상의 심판을 막고 있는 그게 바로 누굴까요? Então, quem é que pode fazer o trabalho do Senhor Deus de proteger e salvar outras pessoas? 구원을 받고 하나님 뜻대로 살아가고 복음 전하고 그 충성하는 사람, 그 사람이 바로 우리 시대의 노아고 엘리야고 엘리사입니다. Então, as pessoas que verdadeiramente receberam a salvação, que estão vivendo a vida de fé corretamente e evangelizando o evangelho do Senhor Deus, realmente são essas pessoas que são o Noé, Elias, Eliseus no tempo de hoje. 지금 하나님 나라와 사탄의 나라가 이 세상에서 지금 보이지 않는 전쟁을 지금 하고 있다는 거 아시죠? Então, vocês sabem muito bem que neste mundo está acontecendo uma guerra invisível, né, onde tem a guerra entre o mundo do Senhor Deus e o mundo do diabo. 우리는 어떻게든 구원 안 받은 사람에게 복음을 들려줘서 그 사람을 사탄의 나라에서 기어코 건져와야 돼요, Então, 우리는. nós precisamos fazer de qualquer maneira, perdão, nós precisamos nos esforçar de qualquer jeito para realmente conseguir pregar esse evangelho para todas as pessoas. 여러분, 사탄이 가만히 있을까요? Mas será que o diabo ele vai ficar tranquilo?
Se você fizer só 아유, isso, não paga? De evangelização? 아유, 데려가세요. 얼마든지 데려가세요. 이렇게 도와줄까요, 사탄이? Será que o diabo vai ajudar vocês falando, ah, você pode salvar todas as pessoas, pode levar essas pessoas para vocês? 사탄도 우리가 전도하는 걸. 왜냐면 전쟁이기 때문에, 전도를 하면 전쟁이기 때문에 사탄이 우리의 전도를 막습니다. Então, até Satanás, ele realmente vai contra a nossa evangelização. Ele não deixa que nós possamos evangelizar. 여러분, 데살로니가 전서 2장을 보세요. Vamos procurar 1 Tessalonicenses capítulo 2. 데살로니가 전서 2장 18절입니다. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. 데살로니가 전서 2장 18절을 제가 1 읽겠습니다. Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, eu irei ler. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. 여기 보면 바울 사도가 복음 전하러 전도하러 가려고 했는데 사탄이 막았다 그랬어요. Aqui ele falou que o apóstolo Paulo ele viajou para evangelizar, mas quem impediu a viagem dele foi o Satanás. 데살로니가 지역에 전도하려고 바울 사도는 계획을 하고 다 가려고 했는데 사탄이 우리를 막았다 E o 그랬습니다. apóstolo Paulo, ele realmente ele queria viajar para a igreja de Tessalônicas para pregar o evangelho, mas realmente o Satanás impediu. 그러니까 사탄은 복음 전하는 걸 계속 막고 있고 이제 교회는 사탄의 역사를 복음을 전하면서 막는 거예요. 서로 막 막는 일을 하는 겁니다. Então, qual é o trabalho de Satanás? Ele realmente não deixa você evangelizar. Se você quer pregar evangelho, ele vai impedir. 그러니까 지금요, 이 세상에는 엄청난 지금 전쟁이 지금 벌어지고 있는 Por isso, 거예요. neste mundo está acontecendo uma guerra muito grande que nós não sabemos. 그런데 이 사탄이 막는 걸 뚫을 수 있는 길이 Mas 있습니다. tem uma única maneira de nós conseguirmos ganhar desse trabalho de Satanás. 교회가 한 마음이 돼서 하나로 똘똘 뭉쳐서 전도하고 그것을 위해서 기도하고 희생하고 하나가 되면요. 그 일을 하면 하나님께서 도와주시고 사탄의 방해를 이길 수 있도록 Então, 해주십니다. quando a igreja ela se une, ela se esforça para com o mesmo coração, com a mesma oração, com a mesma evangelização, tiver esse coração de pregar o evangelho, realmente o Senhor Deus ele consegue nos ajudar para que possamos vencer desse trabalho de Satanás. 마지막으로 한 구절 보고 마치겠습니다. Vamos procurar o último versículo e terminar. 이사야서 62장 6절. Procurar Isaías, capítulo 62, versículo 6. 이사야 62장 6절에 보면 6절 끝에 보면 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아 너희는 쉬지 말며 그랬습니다. Aqui no Isaías capítulo 62, versículo 6, na última parte aqui ele fala: Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. 구원받은 성도들, 교회는 하나님이 항상 기억하십니다. Então aqui fala que os santos realmente que estão dentro da igreja, o Senhor Deus ele sempre vai lembrar deles. 하나님의 모든 관심이 교회와 교회가 하는 일에 있는 거예요. Então todo o interesse do Senhor Deus ele está dentro da igreja e no trabalho da igreja. 왜 하나님이 교회가 하는 일에 그렇게 관심을 가지고 Mas 계실까요? por que será que o Senhor Deus tem tanto interesse no trabalho da igreja? 왜냐하면 자, 교회가 쉬지 않고 일하면 복음 전하면 하나님도 함께 하셔야 되기 때문에 계속 교회가 하는 일에 관심을 가지십니다. Então, porque realmente quando a igreja ela não descansa e prega o evangelho continuamente, o Senhor Deus também te manifesta o seu interesse pela igreja e pelo trabalho da igreja. 그래서 6절 끝에 보면 너희는 쉬지 말며 7절에서는 또 그로 하나님으로 쉬지 못하시게 하라 그랬습니다. Aqui no versículo 62, capítulo 62, no versículo 6 ele fala que não haja descanso em vós, e no versículo 7 ele fala, nem deis a ele descanso. 교회가 복음을 전하고
쉬지 않고 복음을 전하면 하나님도 교회가 복음을 전할 때 함께 일하시는 거예요. Então, quando você não tem esse descanso e apenas prega o evangelho fortemente, o Senhor Deus também ele realiza o trabalho do evangelho junto com a igreja. 지금 우리는 7년 환란 마지막 한 일회를 바로 우리 눈앞에 지금 남겨두고 있습니다. Realmente nós estamos vivendo num tempo onde a última semana da profecia está logo na nossa frente. 우리가 늘 하던 대로 그렇게 살아서는 안 돼요. Realmente nós não podemos viver da forma que nós desejamos agora. 여러분 한국에 있는 한 형제님과 며칠 전에 이렇게 통화를 하게 됐습니다. Alguns dias atrás, perdão, que eu conversei com um irmão da Coreia. 브라질이 요즘에 어려운데 그 전도하는데 조금 도움이 되면 좋겠다고 조금 헌금을 보내주시겠다는 거예요. E assim esse irmão ele me disse que queria ofertar para a nossa igreja de Brasília para que nós possamos pregar o evangelho mais fortemente. 전도할 때 사용하라고 조금 헌금을 보내주시겠다는 겁니다. Ele me disse que queria ofertar para que possa utilizar esse dinheiro para a evangelização. 그래서 형제님도 어려울 텐데 뭐 이렇게 어떻게 보내주실 생각을 했냐고 이제 물어봤어요. Assim eu falei para ele, irmão, eu sei que você está passando uma situação financeira difícil, mas como você vai conseguir me mandar esse dinheiro? 그 형제님이 하는 말이 이제 자기가 막 이게 갖고 싶었던 것들 있잖아요. 저 브랜드, 저 유명한 브랜드의 옷을 하나 갖고 싶다. 이제 그러면 이제 그 돈을 모아서 이제 그걸 샀어요. Então, vamos dizer que esse irmão, ele queria uma roupa de marca, né? Então ele falou, eu queria aquela roupa de marca e começou a juntar dinheiro e comprou aquela roupa. 저 가방, 저 루이 뭐 저거 막 저 가방 하나 갖고 싶다. 그러면 이제 돈을 모아가지고 이제 그걸 하나 또 사는 거예요. E assim ele fala, eu quero aquela bolsa de Louis, não sei o que. Ele junta dinheiro e vai e compra. 그렇게 해가지고요. 자기가 갖고 싶었던 것들을 이렇게 이제 하나하나씩 사서 모으는 게 이제 취미였던 거예요. Então, para ele, o hobby da vida dele era juntar dinheiro para comprar as roupas de marca que ele queria e colecionar isso. 근데 이번에 코로나 사태를 겪으면서 주님의 재림이 너무나 가깝다는 걸 아주 형제님이 아주 실감이 난 거예요, 실감이. Mas esse irmão, quando aconteceu esse coronavírus, realmente essa grande pandemia, ele percebeu que realmente está muito perto do julgamento do Senhor Deus. 내 육신의 즐거움, 내 육신의 만족과 기쁨을 위해서 사서 모았던 이 물건들을 주님이 오실 때 내가 그대로 가지고 있다면 이건 내 기쁨이 아니라 정말 부끄러움과 아주 슬픔이 되겠구나 주님 앞에서 그 생각이 딱 들었다는 E assim 거예요. ele começou a pensar, na verdade, realmente, se eu ter satisfação da minha carne e a felicidade da minha carne até hoje, e se o Senhor Jesus Cristo ele vier a este mundo, realmente seria uma coisa muito vergonhosa, porque eu só vivi pela minha satisfação da carne. 그래서 주님 오실 때까지 이거 하나하나씩 다 팔아서 이걸 복음 전하는데 세계 선교하는데 내가 헌금을 해야 되겠다고 딱 결심을 한 E 거예요. assim ele decidiu dentro dele, falando, eu vou vender todas essas coleções que eu tenho, para que eu possa realmente ofertar esse dinheiro para a missão, para que possa pregar o evangelho mais fortemente. 그래가지고 정말 갖고 싶었던 몇 년 전에 오토바이를 하나 샀는데 갖고 싶었던 오토바이를 ha나 샀는데요. 그걸 이번에 계속 내놨는데 안 팔렸는데 이번에 팔렸다는 거예요, 그 오토바이가. E assim ele, durante anos, ele queria comprar uma moto que ele gostava muito e juntou bastante dinheiro e comprou uma moto. Mas agora, por causa dessa pandemia, ele percebeu isso e vendeu a moto. 그래서 브라질이 요즘에 어려우니까 전도하는데 좀 보태라고 그 오토바이 판 돈을 보내주시겠다는 E 거예요. assim ele me disse que quer me mandar esse dinheiro dessa moto que ele vendeu para a missão do Brasil. 그 얘기를 듣는데요. 이게 참 감사가 되고 은혜가 Então, 됐어요. quando eu escutei realmente esse testemunho dele, eu fiquei muito agradecido também, né? E fiquei muito feliz. 근데 만약에 한번 생각해보 내가 육신의 즐거움을 위해서 내가 아끼고 사 모았던 것들이 있는데 그게 주님이 딱 오시면 그게 지금까지는 나에게 기쁨이었지만 주님이 오시는 날 그건 정말 부끄러움과
수치가 되는 거예요, Então, mas 수치가. agora vamos pensar, realmente eu querer viver através da minha satisfação da minha carne, colecionando coisas, realmente isso pode ser legal e pode ser feliz para a sua carne, mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar a este mundo, essas coisas que você juntou para a sua felicidade carnal, vai se tornar uma grande vergonha. 71회 중에 이제 마지막 한 일회가 다시 시간이 시작되기 직전에 우리는 살고 Realmente 있습니다. nós estamos vivendo num tempo onde vai acontecer as 70 semanas, né? E já aconteceu as 69 semanas e falta apenas uma semana. 이 코로나가 이제 끝나면 하나님이 잠깐 더 힘껏 복음 전할 수 있는 기회를 마지막으로 한 번 더 주실지 않을까 그 생각을 가지고 E 있습니다. agora eu tenho em mente que realmente quando acabar essa pandemia, Senhor Deus, acho que vai permitir mais um momento para que nós possamos viver evangelizando fortemente. 그러면요, 정말 우리는 마지막 힘을 다해서 복음을 전해야 E 돼요. quando acontecer isso, realmente nós precisamos evangelizar com todas as nossas forças. 여러분, 이 팬데믹 끝나면 뭐 하려고 계획하고 O 계십니까? que vocês estão pensando quando a pandemia acabar? 아휴, 못했던 여행 가야죠. Ah, eu vou precisar viajar porque eu não consegui viajar na pandemia. 아유, 지금까지 쇼핑 못했는데 갖고 싶은 거 쇼핑 가서 뭐 사야죠. Ah, eu vou fazer compras, as compras que eu não consegui fazer. 그럴 게 아니라 우리는 정말 복음 전할 준비 다 하고 누구에게 어떻게 복음 전할지 계획해가지고요. 정말 복음 전하는데 우리 마지막 힘을 써야 될 겁니다. Mas realmente nós precisamos nos esforçar ao máximo, realmente, quando acabar essa pandemia, para evangelizar. 교회에게 마지막으로 그 일을 맡기신 거예요. Realmente, Senhor Deus, Ele entregou essa última oportunidade à igreja. 기도하시겠습니다. Vamos orar. 하나님 아버지 Senhor Deus 감사합니다. Pai, muito obrigado. 오늘도 저희에게 필요한 교훈도 주셔서 Senhor 감사합니다. Deus, agradeço por ter permitido essa grande doutrina para nós hoje. 이 마지막 우리가 사는 시대가 참으로 마지막 시대임을 다시 한번 또 알게 Realmente 되었습니다. nós podemos saber e também nós aprendemos que esse tempo que nós estamos vivendo é o último tempo. 주님, 저희가 이 마지막 때 더 하나님 말씀에 순종하고 더 힘써 복음 전할 수 있도록 Que o Senhor 도와주시옵소서. Deus possa nos ajudar aqui para que nós possamos pregar mais fortemente e evangelizar também mais fortemente. 곧 하나님 앞에 섰을 때 잘하였다, 착하고 충성된 종이라는 칭찬 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Para que quando nós estivermos diante do Senhor Deus possa nos elogiar de bom servo. 우리 브라질에 있는 모든 형제 자매들 건강과 안전을 지켜주시옵소서. Que o Senhor Deus possa realmente cuidar da saúde e dos passos dos irmãos do Brasil. 이 마지막 때 우리의 사랑하는 가족과 친구들에게 또 복음 전할 수 있도록 E nesse 도와주시옵소서. último tempo que nós estamos passando, que nós possamos pregar para nossos amigos e familiares. 주 예수님의 이름으로 Oramos em 기도드렸습니다. nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송하기 전에 우리 소로카바 지역 잠깐 간증 듣겠습니다. Então, antes de fazer o louvor, nós iremos ouvir o testemunho dos irmãos de Sorocaba. 소로카바 연결해 주세요. E os irmãos de Sorocaba possam conectar para falar. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Sou a irmã Sônia de Sorocaba e irmão Emanuel e Adriano. Nós estamos ouvindo a palavra todos os domingos, né, juntos. E nós estamos com muita saudade dos irmãos. Estamos orando por todos os irmãos também. E nós estamos evangelizando a nossa família, né? Aqui em Sorocaba nós temos muitos familiares e amigos, né, que a gente gostaria de evangelizar. Então, a gente está tentando reunir, pregar, né, contando o nosso testemunho, né, compartilhando a palavra. E nós temos pregado para alguns familiares, né, e amigos.
E nós estamos orando, né, para Deus ajudar, né, para que eles possam receber a salvação. Também tem a família da irmã Adail também, que nós estamos orando pelos familiares dela também para receberem salvação. Então, nós pedimos também para todos os irmãos estarem orando por nós, né? Sorocaba é uma cidade muito grande, tem quase 1 milhão de habitantes. Então, eu creio que Deus vai fazer um grande trabalho aqui também. Então, nós estamos com muita saudade dos irmãos e esperamos nos ver no próximo retiro. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. 소냐 자매님 감사합니다. Obrigado, irmã Sônia. 그 소냐 자매님이 말해준 것처럼 아주 큰 도시고 또 많은 전도할 가족들이 있습니다. Então, como a irmã Sônia disse, realmente existe vários. É uma cidade muito grande, né? Então existe vários amigos e familiares que elas ainda precisam pregar. 그래서 이제 소로카바에서 상파울루까지 지금 교회 나오고 있는데 소로카바에도 교회가 우리 또 빨리 생길 수 있도록 소로카바 이름 기억하시고 기도해 주세요. Eu quero que também os irmãos possam lembrar desse nome Sorocaba para que vocês possam orar, para que possa surgir realmente uma nova igreja na região de Sorocaba. 그래서 이제 우리 언제까지 우리가 온라인 모임을 해야 될지 모르겠지만 이렇게 말씀 끝나고 한 명 정도씩 이렇게 잠깐 간증하고 소개하는 그렇게 좀 하려고 합니다. Então, eu não sei até quando nós iremos ter esse culto, né, virtual, mas eu pretendo fazer um testemunho, um tempo de testemunho, né, no final do culto com os irmãos. 그래서 이렇게 기도 부탁할 것이 있거나 이렇게 소식 전해주고 싶은 그런 게 있는 분들은요, 그 유재성 선교사님이나 저에게 이렇게 문자로 이번 주에 이렇게 간증하고 싶다고 보내주시면 이렇게 간증을 하도록 하겠습니다. Então, se algum dos irmãos desejarem testemunhar e também pedir oração ou pedir qualquer outro tipo de pedido, pode me mandar mensagem e mandar também para o missionário de São Paulo para que ele possa Josué, para que eles possam realmente encaixar vocês para que vocês possam testemunhar. 그래서 아직 브라질에 이제 교회가 많지는 않지만 우리가 이런 온라인 모임을 통해서 또 이렇게 서로 알게 되고 또 복음 전하는데 마음을 더 모을 수도 있는 것 같아요. 그래서 이게 하나님이 또 이런 기회를 우리에게 주신 것 같습니다. Então eu acredito que realmente esse tempo que o Senhor Deus nos permitiu através da pandemia, nós podemos nos unir mais e ouvir a palavra todo mundo junto, né? Então realmente é uma oportunidade muito boa. 그래서 7월에는 다시 교회를 열 수 있지 않을까 지금 이렇게 기도하고 있는데 우리가 다시 이렇게 모일 수 있도록 다시 또 우리 수양회 할 수 있도록 이제 기도해 주세요. Então, em julho eu estou orando para que a igreja possa reabrir novamente, mas eu quero que os irmãos também possam orar juntos para que possa existir a reabertura da igreja e também que possa existir o acampamento. 우리 유전사님 혹시 광고할 거 있으실까요? O missionário Josué, ele tem algum anúncio? 없는 것 같습니다. 있나요? 네, 그러면 우리 찬송 같이 하고 마치겠습니다. Então vamos fazer o louvor e terminar. 형제님 수고했어요. 네. O irmão para cantar o louvor. 솔로몬. 네, 찬송해 주세요. 찬송. Então o irmão irá cantar o louvor e terminaremos.
glorioso que Cristo voltará. No dia triunfal, Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilados do Senhor a descer. Regozijar-nos, Senhor, crentes do Senhor não pagará. O glorioso que Cristo voltará. Caminhares de milhares sobre as nuvens ele vem, e todos juntos entraremos com Jesus na glória além. Bom dia triunfal da Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos do Senhor a receber. Regozijar-nos, Senhor, crentes do Senhor não pagarão. Já no dia glorioso que Cristo voltará. Então será glorificado nos inimigos do Senhor, e o mundo ficará pasmado vendo a Cristo em seu fulgor. O dia triunfal da Cristo quando lá do céu descer, estejamos prontos, jubilosos do Senhor a receber. Regozijar-nos, Senhor, crentes do Senhor não pagará. Já vem o dia glorioso que Cristo voltará. Obrigado, irmãos. Terminamos. Obrigado. Tchau, tchau.